Olá, meu nome é Amanda Rodrigues e sejam muito bem-vindos à trilha Compliance e Governança Corporativa do evento Pensar Contabilidade. Eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre riscos e desafios de liderar equipes multidisciplinares. Bem, então essa sou eu. Eu sou contadora, trabalho há 22 anos na área e tenho estudado liderança e gestão de pessoas já há algum tempo. Então, antes de mais nada, a gente precisa contextualizar e entender o que é liderança e como isso está relacionado ao tema que a gente vai tratar. O líder é aquele que dá o norte, a direção e o valor. O líder se importa genuinamente com as pessoas ao seu redor. Ele não pode temer tomar decisões ou dar a direção. O líder é um potencializador. Mesmo no erro, porque todos nós erramos, o líder consegue incentivar e promover a vitória coletiva. Aqui nós vemos que um bom líder é aquele que consegue desenvolver diversas habilidades. Ele é íntegro, inspirador, visionário, se comunica de forma clara, assertiva, estimulante. Acima de tudo, um bom líder é um bom exemplo. Então, essa habilidade de desenvolver a liderança envolve um exercício, que é o exercício de lidar com o outro. Ele envolve uma delicada relação, que são as relações interpessoais. O professor Joel Dutra, da USP, lá em São Paulo, ele conceitua que o desenvolvimento do líder na atualidade, ele precisa de esforço, prática, e também precisa que o líder tenha consciência de suas carências e habilidades comportamentais. Não é possível desenvolver habilidade de liderança sem lidar com o outro. Então, exige sempre esse exercício contínuo. Agora, nós precisamos saber, então, o que são as equipes multidisciplinares. Então, uma equipe multidisciplinar é aquela que é composta de pessoas diferentes, pessoas diversas, que vieram de diferentes históricos profissionais, que se especializaram em áreas distintas, possuem habilidades, características, comportamentos, muito importante, pontos de vistas variados. Então é formado um grupo distinto, mas essas aptidões diversas, elas se complementam, trazendo muitos benefícios para a organização. Agora nós vamos ver qual a importância das equipes multidisciplinares, então. Uma organização se torna poderosa e atinge o sucesso quando aproveita conhecimentos, habilidades, desejos e oportunidades de seus colaboradores. Então, quais são os benefícios de uma equipe multidisciplinar? Ideias inovadoras impactam na melhoria de processos. Ideias inovadoras devem ser estimuladas. Ser novo só significa que não é velho. Não necessariamente uma ideia nova é uma boa ideia, mas um ambiente onde exista uma equipe multidisciplinar que pensa diverso traz a oportunidade de que esse novo seja muito bom, seja uma melhor forma de fazer. Além disso, a diversidade ajuda na produtividade e também há uma maior colaboração. Se cada um tiver a sua aptidão e estiver no local certo, sendo utilizado da melhor forma naquele contexto, o colaborador vai conseguir trazer para a organização a sua melhor contribuição, a sua excelência. Além disso, a troca de experiências, ela resulta numa expansão do conhecimento. Então, o que o meu colaborador não sabe ainda, ele poderá aprender com o seu parceiro, né, com o seu co-colaborador. Também há uma melhor facilidade na execução de tarefas, porque a equipe diversa tem diversas habilidades e também aptidões distintas focadas na resolução de problemas. Quando eu falo de ideia inovadora, eu não estou falando necessariamente de disrupção. Ser novo, conforme eu já disse, é algo apenas que existe há menos tempo.
É aquilo que eu faço de um jeito e depois eu descubro um jeito melhor e mais fácil de fazer. Por isso, o modo melhor e mais fácil de fazer muitas vezes vem da equipe. Ter equipes multidisciplinares facilita a troca de informação, melhora o desempenho das atividades, as relações individuais, coletivas, todos, né? A empresa e os colaboradores trabalham focados no mesmo objetivo, que é o sucesso da organização. E quando um desafio ou um problema é visto por uma ótica diferente, fica muito mais fácil resolver. Os esforços são otimizados e assim o tempo também é otimizado. Então, quais são os principais obstáculos da liderança? A liderança brasileira, ela tem uma dificuldade de lidar com a diversidade. Isso foi uma surpresa para esse estudo da Universidade de São Paulo. Os professores acreditavam que a maior dificuldade da liderança brasileira era a delegação, mas não. Eles descobriram que os líderes brasileiros gostam de trabalhar com os seus iguais. Isso pode ser ruim. Ter pessoas iguais na organização só faz com que as coisas sejam feitas sempre do mesmo jeito. Ter pessoas diferentes é uma necessidade. Garante criatividade e, mais uma vez, eu estou aqui falando de inovação. E também traz respostas diversas, diferentes, para diferentes contextos. Então, quando nós falamos de liderança, estamos falando de pessoas. Que riscos estão envolvidos? Será que é possível identificar riscos e propor medidas de mitigação? Vamos ver os principais riscos e desafios da liderança? Primeiro, precisamos mapear, refletir sobre aquilo que vai causar mais impacto. Em organizações pequenas, através de reuniões com funcionários, seja reuniões 1 a 1, reuniões de equipe, nós conseguimos mapear qual é a lista de riscos que nós podemos enfrentar. Pegar funcionários-chave e perguntar para eles como está sendo esse processo, como é a sua rotina, como é o seu procedimento, como é o seu controle. Isso tudo é muito importante para fazer esse mapeamento. Já em empresas grandes, às vezes é necessário que se contrate uma consultoria externa ou que se contrate especialistas para aqueles departamentos e que se verifique tudo o que for necessário. Por exemplo, quais são as relações externas e internas que a minha organização está sujeita? Que processos estão possibilitando riscos para o meu negócio? Que atividades do dia a dia trazem risco para a imagem da minha empresa ou a imagem dos meus funcionários? Além disso, quais são os atores da minha empresa? Quem são os protagonistas? Quem está na linha de frente? Acontece muita rotatividade? Existem pessoas novas? O onboarding está sendo feito? As pessoas novas estão sendo qualificadas, estão sendo treinadas? Elas têm a cultura da empresa? Elas foram aculturadas, estão alinhadas, agindo de maneira íntegra? Há um entendimento claro de valores e também dos princípios da organização? A metodologia para iniciar essa atividade deve buscar, em primeiro lugar, o diagnóstico das empresas. É necessário que o líder, o gestor, demande tempo para avaliar cada ponto de risco na sua empresa. Assim, os riscos internos serão mitigados. Assim será possível fazer isso. Algumas medidas mitigadoras de riscos são código de conduta, comunicação ativa, treinamento, controles e auditorias de compliance. O que nós podemos dizer então sobre o código de conduta? Aí eu botei alguns conceitos de forma bem resumida que a gente pode encontrar sobre isso. Ele também é conhecido como código de ética e é um conjunto de regras que define valores e orienta as ações dos colaboradores da organização. Então, essas normas são estabelecidas porque a empresa ela quer comunicar aos seus stakeholders
todas as suas ações e suas responsabilidades, pode ser inclusive responsabilidades éticas, sociais, ambientais. As regras elas devem ser aceitas e acatadas e levadas por todos os funcionários da organização. É como se fosse estabelecido um padrão de comportamento para as pessoas, né? E ele é também um instrumento de divulgação, de comunicação da empresa, onde ela pode falar sobre a sua missão, visão e valores. Então, isso facilita o entendimento da cultura. É muito importante que as empresas elas desenvolvam um código de ética. Então, quais são os objetivos do código de conduta ou do código de ética? Primeiramente, a padronização. Dessa forma, vai ser padronizado qual é a forma de encaminhar as melhores questões ou as questões específicas para certos assuntos. Também apresenta um norte para que os funcionários, os colaboradores sintam segurança em saber maneiras éticas de se portar, de conduzir problemas e situações. Também estimula o comprometimento de todos os envolvidos ali na criação do documento e eles devem ser consultados. Normalmente isso é feito pelo departamento de RH, mas para as empresas menores que não possuem RH, deve ser feito, enfim, pelo líder, pelo responsável, pelos recursos humanos ou pelos talentos humanos. Também melhora a interação entre os colaboradores da empresa, favorece o bom ambiente de trabalho, um bom clima, gerando um aumento da qualidade da produção, bons rendimentos, expansão do negócio e até mesmo lucratividade. Quando as pessoas são informadas, quando elas são comunicadas, quando elas se sentem parte, elas se sentem motivadas a fazer o seu melhor. Pode também conquistar até mesmo a fidelidade do cliente, porque com atendimentos padronizados, você melhora a qualidade do atendimento. Motiva também os funcionários a terem mais sensibilidade, a pensarem com a cabeça de dono. Também os funcionários procuram sempre a satisfação, de clientes, de consumidores, protege os interesses profissionais de todos aqueles que fazem parte da organização, gera valor, fortifica a imagem do negócio perante a sociedade e, sem dúvida, mitiga riscos e garante a sustentabilidade da companhia. Uma outra forma de mitigar riscos é treinar constantemente a equipe. Os treinamentos são importantíssimos. E eu elenquei aqui 6 formas de promover treinamentos onde a empresa pode gastar nada ou quase nada. Por exemplo, rotação de funções. A empresa pode fazer o rodízio de funcionários em diferentes áreas para gerar mais conhecimento aos empregados que exercem funções variadas. Quando uma equipe é diversa, isso é muito interessante e aumenta o desafio para aqueles que gostam de ser desafiados. A equipe sempre tem funcionários com seus perfis comportamentais que gostam de ser instigados, que gostam de mudança. Isso deve ser incentivado, pois aumenta a habilidade individual de cada um e dessa maneira também aumenta a melhoria de resultado da empresa. Segunda coisa que pode ser feita é palestras de funcionários. Os próprios funcionários de destaque, os mais experientes, podem fazer palestras para compartilhar conhecimentos com os demais. A empresa também pode formar ou incentivar grupos de estudo para debater temas interessantes sobre áreas de atuação, por exemplo. Na contabilidade, isso será muito benéfico. É uma forma de gerar mais entendimento com os profissionais. Podemos também fazer um programa de mentoria. Na nossa empresa mesmo, podemos pegar os profissionais mais experientes que podem ser mentores aos novatos. No onboard de um funcionário, a empresa também pode criar um programa anjo ou um programa de apadrinhamento, até que aquele novo colaborador possa se adaptar àquele novo ambiente. Além disso, também pode ser feito treinamento com parceiros. Sem dúvida, a sua empresa possui muitos parceiros e boa parte desses parceiros também dispõe de treinamentos ou oferece treinamentos específicos em suas ferramentas ou em suas áreas de atuação. Por isso, tire proveito disso. E a última forma é visita a empresas. Então, vale a mesma coisa do item anterior.
vamos tirar proveito do conhecimento que uma empresa parceira pode oferecer aos nossos funcionários. E isso pode ser feito através da cooperação. Nós também podemos nos valer de controles e auditorias internas. Esse controle ou auditoria interna tem o papel de identificar as oportunidades de aperfeiçoamento. Então, vai haver ali um acompanhamento e, mais uma vez, a gente fala da importância do mapeamento da organização, realmente entender e saber se aquelas diretrizes e procedimentos estão realmente sendo cumpridas. Isso é muito importante para mitigar riscos e essa atribuição é do gestor, é do líder. Ele precisa saber indícios ou a existência de irregularidades. Por isso, ele precisa se esforçar nos seus controles e auditorias internas. E agora, nós vamos falar sobre algumas ações de melhoria sugeridas para a organização. Por exemplo, definir o papel de cada um, focar na melhoria individual, na capacidade individual, sempre buscando a melhoria coletiva, pesquisar o clima organizacional periodicamente, promover a interação, estimular a interação entre pessoas, melhoria de processos. Sobre comunicação, é muito importante destacar que ela tem que ser aberta e fluida. Ela precisa corrigir um comportamento ou reforçar um comportamento. Importante, então, falar do feedback. Aí eu coloquei feedback 360 graus. O que é isso? Não é uma avaliação 360 graus. Você não vai avaliar o funcionário cada centímetro dele. Não é isso. Pelo contrário. Você vai ver o todo, como ele se comporta, como ele interage na organização, quais são os objetivos dele, quais são as suas motivações. Por isso, você precisa conhecer a sua equipe. Você, como líder, tem a responsabilidade de dar feedback e de receber também. E isso precisa ser feito com regularidade e no ambiente certo. Além disso, você precisa prestar atenção no comportamento. O que eu quero dizer com isso, né? Como prestar atenção no comportamento? É saber, pela análise comportamental do seu liderado, qual é o melhor tipo de feedback que você pode dispensar para ele. Aí eu coloquei um exemplo do feedback sanduíche. O feedback sanduíche é aquele que você começa reforçando um comportamento correto que deve ser incentivado. Depois você pontua algum campo de melhoria e no final você encerra com um outro reforço positivo. Nessa hora é muito importante duas coisas. Primeiro, você conhecer o seu liderado, entender se esse feedback realmente funciona para ele. Se ele for uma pessoa mais prática, mais executora, ele não vai prestar atenção no reforço positivo. E, se ele for uma pessoa muito sensível, ele pode se concentrar apenas no que está no meio do sanduíche, no reforço negativo. Muita atenção também com o uso da palavra mais, quando você for dar esse feedback. Exemplo, sua tarefa foi excelente, você executou muito bem, mas esse mais já invalidou todo aquele reforço positivo. Caiu tudo por terra. Então, o seu colaborador ele vai apenas focar no comportamento negativo que você está querendo reforçar. E isso pode não dar resultado para você. Então, muita atenção. Feedback nem sempre é negativo, feedback também deve ser positivo. Você precisa criar ambiente, regularidade e, acima de tudo, saber qual comportamento o seu liderado tem para saber a melhor forma de dar um feedback a ele. E nesse momento, mais uma vez, eu volto a falar de gestão, motivação e engajamento de equipe. É muito importante que nós analisemos o comportamento, entendamos o comportamento e possamos extrair de cada um o que há de melhor para engajar, motivar
e gerir uma equipe com excelência, e a gente está falando aqui de alcançar uma alta performance, a gente precisa trabalhar com um propósito, buscar o mesmo resultado, mais uma vez estar alinhados, ter uma gestão assertiva e estratégica, dispor de análise comportamental, estimular a colaboração e sempre falar abertamente sobre todas as situações que forem necessárias para o desenvolvimento da organização. Então, eu quis trazer aqui 3 situações que podem trazer riscos ainda para a empresa na questão de comportamento da equipe. Uma das ações que pode causar problemas é a independência. A independência é muito diferente de autonomia. A autonomia deve ser incentivada. A autonomia significa que aquela pessoa está engajada, sabe onde vai chegar, sabe para onde a empresa, a organização está indo e está engajada em fazer acontecer. A independência não. A independência, cada um fala por si e cada um pode seguir ou tentar seguir o seu próprio caminho. Isso pode causar riscos e rupturas na organização. A segunda coisa que a gente pode observar é um olhar crítico. A equipe que é crítica, ela não deve ser incentivada. Existe uma diferença muito grande entre um olhar crítico e um olhar construtivo. E a gente pode dizer com segurança que crítica vazia não é construtiva, é destrutiva. A crítica, ela tem que ser propositiva. Criticar por criticar não leva ninguém a lugar nenhum. Então, ela precisa relatar um problema, tentar propor uma solução já pensada, e aí sim, ela vai ser ou não aceita por todos, todos devem ou não colocar aquela sugestão ou aquela solução em prática. Mas lembrando que na equipe a crítica ela tem que ser propositiva, em prol da resolução de um problema e de um objetivo comum. Nós também precisamos nos preocupar com os estímulos à interação. Eu trouxe aqui para vocês um estudo de 2012 do portal Cato, onde eles analisaram 46 mil pessoas e observaram que a principal motivação para elas no trabalho era a relação saudável com os colegas de trabalho, ou seja, o diálogo interno contribui para um ambiente propício, um ambiente agradável. O gestor, o líder, precisa criar um ambiente seguro. Isso vai fazer com que a empresa seja atrativa para os colaboradores e vai minimizar riscos que possam acontecer por desmotivação ou desengajamento. Agora nós vamos falar mais um pouco sobre gestão de pessoas. Eu coloquei aqui 3 pontos que eu acho fundamentais e que vão ajudar o líder a gerir melhor o seu recurso humano, o seu talento humano e melhorar o resultado da sua organização e diminuir riscos, que são a gestão comportamental, o aculturamento e o treino das suas habilidades como líder, o seu desenvolvimento pessoal. Especialmente na gestão comportamental, conforme já dito, nós precisamos ver que ações nós precisamos tomar com o nosso liderado, esperando quais reações dele. Um bom líder se comunica e conhece os seus liderados. Dessa maneira, ele vai conseguir saber como causar mais ou menos impacto na sua interação pessoal. Além disso, conhecendo o comportamento, podemos motivar, dar feedback e nos comunicar de forma clara e assertiva. Agora nós vamos falar sobre aculturamento. Sem cultura, não há organização que persista. Você já deve ter ouvido falar que a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, tudo aquilo que nós falamos aqui não vai ser possível liderar de forma efetiva, gestão de performance, gestão de pessoas, equipes multidisciplinares engajadas. Nada disso será possível se você não tiver uma cultura sólida na sua organização. Então, para isso, você precisa criar uma proposta de valor. É necessário que o líder saiba que valores ele possui
e que esses valores estejam no DNA da empresa. Eu já disse aqui que cultura é DNA de líder. Então, você deve construir os pilares da sua cultura. Como exercício, eu peço que você elenque os seus principais valores. Esse já pode ser o caminho para que você defina a cultura da sua organização. Além disso, quando eu digo que cultura não é para todo mundo, é porque nem todo mundo está pronto ou preparado para se engajar na sua cultura. E tudo bem. Além disso, o líder também deve apontar o caminho. Já falamos aqui, o líder aponta para onde a organização deve ir. Então, não deixe que a tua empresa crie uma cultura independente de você. Não deixe correr a revelia. É importante que você cuide da formação e da solidificação da cultura da sua organização. E agora vamos falar sobre habilidades para trabalhar a liderança. A primeira que eu elenquei foi a autoconsciência. O líder deve se perguntar por que ele quer liderar, para quê e para quem. Também é necessário que ele pense quais são suas carências, suas deficiências, suas habilidades, qual é o seu comportamento. Dessa maneira, vamos melhorar como pessoas e, consequentemente, como profissionais. Segunda habilidade é abandonar as suposições. É muito importante que você não tenha ideias pré-concebidas ou preconceitos a respeito de pessoas ou situações em sua empresa. É muito importante perguntar o que aconteceu e ouvir com atenção. Exercitar uma comunicação clara e fluida. Mantenha-se curioso e aceite o novo. Contra o preconceito ou a ideia formada, é necessário exercitar a curiosidade. Ao invés de ter certeza e saber exatamente o que aconteceu, por que você não pergunta? E vamos exercitar também a diversidade em nossas organizações. Estamos falando de equipes multidisciplinares. Então, vamos pressupor que você vai exercitar essa diversidade. Compaixão. Ter compaixão é entender o outro, é amar também o outro. Dentro de uma organização, isso é muito importante. Produz uma interação saudável, um ambiente acolhedor e amoroso. Humildade. O bom líder tem que ouvir, ser humilde e reconhecer os seus erros. Resiliência. Especialmente no momento que estamos passando, devemos aguentar a situação e nos superar, muitas vezes nos reinventando. Não devemos nos apegar à ideia do erro. Devemos sempre entender onde erramos e conseguir consertar e nos desculpar com as pessoas envolvidas. Isso é muito importante. Demonstrar vulnerabilidade não é demonstrar fraqueza. Pelo contrário, nos faz mais humanos e, por consequência, mais empáticos. Então, a última habilidade que eu te convido a desenvolver é a empatia. Empatia é a dor do outro no seu coração. Entender o outro e respeitar o outro também é muito importante para uma boa liderança. E o que dizer então do líder do futuro? Diante de todos os desafios que estamos enfrentando, eu acho importante parar e pensar que tipo de habilidades devemos desenvolver daqui para frente. Nós estamos vivendo num mundo VUCA. Se você nunca ouviu falar, significa um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Por isso, cada vez mais novas habilidades deverão ser desenvolvidas em nossas organizações se quisermos diminuir riscos e melhorar os nossos resultados. Então, a coragem, a criatividade e a curiosidade serão cada vez mais demandadas, especialmente a coragem para enfrentarmos esse mundo novo, a criatividade para criarmos novas soluções para velhos problemas e a curiosidade, que elimina preconceitos e aproxima as pessoas. Então, nós podemos falar sobre as dimensões da curiosidade.
O bom líder precisa ser curioso sobre si mesmo, sobre os outros e sobre o mundo. Como você pode ou nós podemos ser curiosos quanto a nós mesmos? Autoconhecimento. Autoconhecimento gera autoconfiança. Então, investigue sobre você, se conheça, pergunte-se por que eu quero liderar ou por que eu lidero, para quê e para quem. Invista em seu autoconhecimento e sempre melhore. Sobre os outros. Ninguém lidera sozinho. São as pessoas que fazem o negócio acontecer. Então, seja empático. A empatia cria times de alta performance. Esqueça o ego e empodere o seu time. E sobre o mundo? Podemos nos perguntar: o que está acontecendo com o mercado contábil? Que disrupção pode afetar ou já afetou o meu mercado? Que tecnologia existe ou não existe mais e que eu estou usando ou não, ou que eu possa vir a usar ou não? O líder precisa fazer essas perguntas, mas tenha foco. Tente um assunto por vez. E para finalizar, eu trouxe aqui a imagem de um grande líder que eu admiro muito e que reflete muitas das qualidades e habilidades que eu coloquei aqui. E também uma frase para te incomodar e te convidar a pensar. Um grande líder se conhece e é intencional no modo como lidera. Muito obrigada!